Olá, boa noite. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos mais um dia aqui para dar estudos a vocês. Deus possa abençoá-los grandemente. Vocês que estão acompanhando, vocês que estão assistindo, vocês que estão aprendendo, crescendo. Glória a Deus. Se vocês têm alguma dúvida referente ao que nós estamos estudando e estes livros, né, de Timóteo, tanto do primeiro como do segundo Timóteo, né, as duas cartas, vai gerar muita dúvida, vai gerar muito questionamento, porque vai vir muitas doutrinas aí pra gente, tá? Muitos posicionamentos, e principalmente neste capítulo 2 que nós vamos ver, são recomendações, são conselhos que Paulo dá, que gera muita controvérsia, gera muita polêmica. Muitas igrejas tradicionais ainda seguem essa posição, mas precisamos entender, como historiadores, como pessoas que entendem contexto, né? Precisamos então questionar o texto e falar qual o sentido dessa mensagem, para quem ele está falando, qual o tempo que ele está falando. Certo? Claro que a Bíblia, ela se renova, né? A Bíblia não se renova, mas assim, a mensagem, ela traz luz a todas as coisas, né? Ela renova nosso entendimento todas as vezes que nós meditarmos na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Tá? Eu posso ler hoje e amanhã e ela sempre pode me trazer coisas novas. Mas o contexto histórico ao qual, né, ele é tratado, nós precisamos ficar muito atentos quanto a isso. Porque a Bíblia, muitas das partes dela, não é tratado literalmente. Ela tem um tratado muito simbólico, muito de parábolas, então não podemos seguir muito ao pé da letra. Então, este capítulo 2, eu preciso que vocês tenham mente abertas e vamos tocá-los aqui. Amém? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Amém? Papai, obrigado por mais um dia, mais um estudo na Tua presença, no qual nós estamos separando para meditarmos, aprender e a conhecer cada vez mais o que o Senhor tem para nós. Papai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa abrir nossa mente, abrir nosso coração, para que possamos entender realmente os Teus propósitos. Longe, Senhor, de qualquer doutrina, longe de qualquer posicionamento político, social, ideológico. Mas queremos, Senhor, meditar e querer fazer o melhor para o Senhor. Que nossas vidas possam ser exemplos, nossas vidas possam ser um canal, Pai, de bênção para todos aqueles que enxergam em nós a Tua mensagem. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Amém. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2. Semana passada nós falamos sobre o capítulo 1, né? E aqui vamos seguir o capítulo 2. Este capítulo ele é bem curtinho, tá? Então bem provável que nós terminamos bem rápido ele hoje. Mas eu vou tentar abordar aqui um pouco mais profundo, um pouco mais em contexto aqui do texto para a gente trabalhar aqui. Amém? Versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha que interessante. Homens, no caso aqui, é pessoas, tá? Ser humano. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que interessante, né? Antes de tudo, antes de começar o assunto, eu recomendo, tá, que se façam súplicas, ou seja, levantem um clamor,
orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, por toda a humanidade, seja eles reis, por todos os que exercem autoridades, para que tenham uma vida tranquila e pacífica. Quando nós falamos em guerras, né, porque os Estados Unidos está atacando o Afeganistão, está atacando a Rússia e o Japão, né, na época que teve a Guerra Fria, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, as guerras do Afeganistão, as guerras do Iraque, né, todas essas guerras. Precisamos interceder, orar e clamar por este mundo para que tenham paz, para que tenhamos paz. Porque as guerras, ela é muito por conta de poder, né? De eu quero dominar o mundo. E nós vemos isso muito em filmes americanos, que os Estados Unidos quer ser aquela potência que manda e desmanda, que gera a salvação de todo mundo, toda a humanidade, não é verdade? Todo filme que nós vemos é só os Estados Unidos como centro do universo, centro deste mundo, que são os bonzinhos, mas muitos dos problemas que acontecem é por culpa mesmo deles, por querer petróleo, por querer a ganância, por querer conquistar toda a potencialidade desse planeta. E não só eles, né? Como muitos querem a dominação. Aí falam do comunismo, falam do capitalismo, fala do progressismo, fala de tantas coisas da direita, da esquerda, que querem, né, essa briga de poder, de luta, de consciência, de classe, todas essas coisas, né? Todos querem um pedaço do poder. Então devemos orar, interceder, principalmente falando por esse momento turbulento que passamos em nosso país, entre esses conflitos de direita e de esquerda, né, entre o lulismo e o bolsonarismo, né, essa briga muito intensa que tem acontecido. E a gente olha e vê muitos líderes, muitas pessoas falando assim, devemos interceder pelo nosso país, pelos nossos governantes, né? Como a Bíblia aqui está falando. Sim, devemos interceder por eles, seja ele pelo Bolsonaro, seja ele pelo Dória, seja ele pelo nosso prefeito Duarte Nogueira, pelos vereadores, pelos deputados, pelos senadores. Devemos orar e interceder para que abram seus olhos, né, e governem para o bem da nossa nação. Mas também, né, não devemos ficar culpando governos anteriores, porque fulano roubou, ciclano roubou, e xingando e ofendendo, né? E eu não quero fazer partido político, mas eu nunca vi um líder, alguém de igreja, alguém manifestando esse mesmo versículo nos governos passados. Xingaram, blasfemaram, murmuraram, né, brigaram, mas eu nunca vi falar e citar esse versículo por governos anteriores, apenas por esse governo atual. E neste momento, né, vejo muitas campanhas, eu fiz muitas campanhas contra governos, né, e eu tive que parar, tive que congelar isso, porque estava me causando mal. Sou contra muitas coisas, né, tanto da prefeitura, como do governo, como do presidente. Tem muitos pontos negativos, né, assim como tem alguns pontos positivos. Muitos pontos negativos dos governos anteriores, como muitos negativos. Então, sim, são coisas que nós precisamos ter consciência como cidadão, cobrá-los para que tenham seus posicionamentos, para que a nossa sociedade caminhe, né, em saúde, em educação, em emprego, na prosperidade que nós precisamos ter. Mas essa ofensa, né, de xingar, de brigar, de descabelar, a gente precisa tomar cuidado, porque todo governante ele é estipulado por Deus, seja ele Lula, seja ele Dilma, seja ele o Fernando Henrique, seja ele o Collor, seja ele
todos esses presidentes que passaram, até o atual nosso, o Bolsonaro, todos eles foram, né, constituídos pelo poder popular, né, pelo voto, né, e porque Deus permitiu que acontecesse. Não é porque ele foi demônio, porque ele é comunista, porque ele é usado pelo anticristo, porque ele é bolsonarista. Não, devemos apenas cobrá-los para que essa vacina aconteça, para que o governo do estado, da cidade, né, conclua as obras, né, o quanto antes, que está atrapalhando, para que haja saúde em nossa sociedade, em nossa cidade, em nosso estado, né, mais médicos, mais remédios. Devemos cobrar para que haja o recapinhamento nas ruas, nos asfaltos. Então, estamos tendo muitos problemas. Então, assim, são coisas que nós devemos cobrar, sim, como cidadãos. Mas, acima de tudo, como cristãos, nós devemos orar, interceder, clamar, para que haja arrependimento, para que haja uma direção, para que haja luz em suas mentes. Porque isso é bom, agradável perante ao nosso Deus. Porque Deus deseja que todos os homens, todos os governantes sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que precisa parar de roubar, que precisa parar de desviar dinheiro, precisa honrar os compromissos ao qual ele foi eleito, pelo povo que elegeu. Então, assim, eu estou querendo falar no modo geral, tá? Não quero fazer defesa política partidária. Tá joia? Então, devemos, interceder como igreja. Não porque ele é o Messias, porque ele é o Salvador, porque ele que vai fazer o Brasil melhorar. Não. Devemos entender o seu plano de governo, cobrá-lo por essas práticas. Todo homem é falho em sua natureza. Todo homem é corrupto por sua natureza. Todo homem quer o poder por sua natureza. Então, ele vai buscar caminhos muito fáceis e vão se desviar deles. Com certeza. Mas precisamos que eles enxerguem a verdade. Bom, vamos seguir aqui. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Existe só um Deus, na terra e no céu, no mar, em todo o lugar. Há um só Deus entre os homens. E esse Deus, olha, Paulo fala aqui, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Porque ele, se manifestou como homem. Se tornou Cristo, ou seja, o Messias. Ele se tornou o nosso Salvador, Filho de Deus. Ele que veio para salvar a nossa sociedade, a nossa humanidade, a nós mesmos. Ele veio resgatar nós dessa corrupção, veio resgatar a gente dessa bandidagem, veio resgatar a gente dessa podridão da sociedade. Então, Cristo Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não há caminho nenhum para chegar a ele. Jesus é a ponte que nos liga direto ao trono. Qualquer político, qualquer governo que foge disso, ele é maldito. Ele é maldito. Porque não existe governo que não tenha posicionamento cristão. Olha o que o Paulo fala aqui. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo.
E não é porque ele fala bonitinho, não é porque ele se diz cristão, não é porque ele se diz pastor, não é porque ele se diz evangelista, não é porque ele se diz pregador, é porque ele se diz que acredita em Jesus, em Deus, que ele é bom, que vai fazer a diferença. Não. Nós temos grandes exemplos, né, de pessoas que são cristãs, que fazem uma bandidagem no meio político. Né? Um exemplo, há uma deputada aí, acho que é deputada, né? Ela se diz missionária, pastora, né? E ela matou o próprio marido, onde o marido era o seu filho adotivo, que estava tendo, né, um relacionamento com a sua filha. Depois ela pegou ele e começou a ter um caso com ele, se casou com ele, depois se envolveu em briga familiar, os filhos dela mataram ele, os seus irmãos mataram ele. Olha que briga de família. E ela é uma pregadora, ela tem uma igreja no Rio de Janeiro. E ela foi presa, não foi condenada, mas continua indo na igreja pregando. Matou o marido, que era pastor. Olha que baderna. E se diz cristã. E está no meio político. Há um bispo, né, do Rio de Janeiro, que era prefeito lá. Ele foi preso por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Olha, formação de quadrilha, um pastor, um bispo, se diz cristão. Então, assim, não é porque tem o título de cristão em seu meio que ele é confiável. Muitos cristãos estão dando maus exemplos, maus testemunhos. Por isso que nós enfrentamos essa briga, essa luta no meio da sociedade. Por isso que muitos estão zombando do nome de Jesus, igual fizeram no carnaval. Mas você pensa que Deus está culpando eles? Não. Deus está culpando vocês, nós, que envergonham o nome do Senhor. A conta que o pastor falou lá que está chegando para vocês também. O coronavírus não foi por causa de um erro ou de um morcego que gerou esse vírus lá na China. Foi porque, como o pastor falou, que Deus iria trazer as pragas, né, as maravilhas aqui, iria se manifestar a sua glória, né? Deus está colocando a sua presença para tirar do meio aqueles que honram seu nome verdadeiramente. Só que para isso, a sociedade, a humanidade está pagando preço. Pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com zombarias, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que buscam a verdadeira essência do Evangelho, têm sofrido as consequências. E nós estudamos, né, por causa do pecado de um, entrou, por causa do erro de uma pessoa, entrou o pecado na humanidade. Pelo erro de um, entrou a podridão. Mas, por causa de um homem, houve a salvação. Nós lemos isso lá em Gálatas, não é verdade? Então, amados, tenham cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês falam, com o que vocês fazem. Bom, vamos dar continuidade. Senão eu vou fugir do tema aqui e a gente se distrai. Então, assim, há um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ele se sacrificou por amor a todos. Ele derramou seu sangue como resgate, como pagar o preço. Eu comprei vocês para mim. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso,
fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Olha só, Paulo está dando convicção daquilo que ele tem feito. Eu prego a verdade e não minto. Eu fui designado a pregar a verdadeira fé aos gentios. Que verdadeira fé é essa? É a salvação em Cristo Jesus. Porque não há outro meio. Não há leis, não há doutrinas. É só Cristo Jesus que salva. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Olha o que ele quer dizer aqui. Quero que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Mãos que não têm manchas de sangue. Mãos que não têm não tem aonde culpá-los. Homens que não tenham com que negar a sua fé, seu verdadeiro evangelho. Mãos santas, que não há pecado, não há sujeira. Amém? Então, por isso que nós devemos tomar cuidado, o que nós pegamos, onde nós tocamos. Há um versículo muito popular aí, que muitas igrejas que pregam a prosperidade falam que aonde eu tocar as minhas mãos, abençoado será, não é verdade? Utiliza esse jargão, gospel, para trazer riquezas. Mas, de fato, é uma honra, quando nós temos a consciência de que minhas mãos, elas são santas. As minhas mãos, elas são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então eu estou tendo cuidado aonde eu toco, o que eu pego, o que eu trago para minha casa, o que eu levo para o meu serviço. Você tem essa consciência dos pecados da sua mão? Paulo fala, o que sua mão direita faz, que a sua esquerda não fique sabendo. Mãos santas, mãos santas. E ele fala, ore em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Discussões políticas, discussões doutrinárias, discussões ideológicas, discussões sobre escatologia, discussões sobre cristianismo, discussões que não vão levar a lugar nenhum. Podemos falar sobre futebol, podemos falar sobre política, podemos falar sobre cristianismo, sobre religião, mas que haja consenso, que haja bom senso, porque a gente quer que a nossa opinião, que o nosso posicionamento seja sempre o certo. Sempre queremos que o nosso posicionamento, queremos embutir isso nas pessoas, cutucá-los, para que você vai para o meu time, você vai para a minha igreja, você vai para a minha ideia política. Amados, Jesus não veio discutir religião. Ele veio pregar, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Como João Batista estava pregando, Jesus ele não veio mudar esse discurso, ele veio se fazer presente esse discurso, porque o reino de Deus é manifesto em nossas vidas. Então, sim, arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, porque Deus ele quer manifestar a sua glória através da sua vida. Então, amados, tenhamos cuidado. Amém? Versículo 9. Aí ele vai entrar num posicionamento doutrinário aqui, que ele está dando uma direção. Aí já é um posicionamento que ele está trazendo. Mas, como eu falo,
devemos tomar cuidado com o contexto histórico. Amém? Muitas igrejas não estão nem aí. Eles seguem ao pé da letra tudo o que a Bíblia fala. Versículo 9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Aqui no caso ele está tratando a questão da vaidade. Vistam-se com decência. Nós vemos muitas menininhas na igreja com barriguinha de fora, né, aquelas calças que ela senta e aparece, né, mais da metade do popô, não é verdade? Então, vistam-se com decência, modestamente. Nós vemos muitos lugares que as mulheres vão na igreja para competir como desfile de moda. Aí as mulheres já entram assim, ó, olhando de cima e embaixo. Nossa, o cabelo dela, olha o sapato dela, olha o vestido, olha a roupa dela. Já vi muitos lugares assim, amados. É uma competição do melhor penteado, da melhor roupa, da melhor maquiagem. É um escândalo, amados, é um escândalo. Não vão para adorar a Deus, vão para fazer chantagem, vão para fazer, como se diz, não digo picuinhas, mas comparativos, fazer se mostrarem umas para as outras. Vergonhoso, amados, vergonhoso. Aí versículo 10. Mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Com boas obras, né? Com seu ministério, com sua fé, com seu compromisso de adorar a Deus, de servir a Deus. Boas obras, servir a Deus. Versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Aí já vem um posicionamento político da época. Mulher deve aprender em silêncio. Ela não pode perguntar, ela não pode questionar, ela não pode contrariar, porque acaba sendo uma ofensa para os mestres, para os líderes. Aquela questão da mulher ser submissa aos homens, aquela questão de escravidão. A mulher não podia sentar junto dos homens, tem até igrejas dessa maneira. A mulher senta de um lado, o homem senta do outro, não pode ter essa comunhão, esse convívio. Há essa segregação dentro da própria igreja. Então, a mulher não pode dar aula, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode orar. Aqui já falou, o homem ora em qualquer lugar. A mulher tem que aprender em silêncio. A mulher tem que ficar em casa, a mulher tem que lavar a roupa, tem que fazer comida para o homem, tem que servir o homem. É certo isso? No momento atual que nós vivemos, sabe? Eu quero muito que a minha esposa trabalhe, que ela tenha um plano de carreira, que ela, se bobear, que ela ganhe e seja diretora, executiva. Eu não me importo. Eu quero que ela seja feliz, ela tenha prazer no que ela faz. Se ela tem a capacidade de estudar, de gerenciar, se ela tem a capacidade maior que a minha de administrar uma empresa, a própria casa, que seja, que ela voe alto. Mas agora, eu sou um bananão, como tem as pregações do pastor Cláudio Duarte, o homem banana, a mulher abacaxi, né? Se tiver uma oportunidade, assista essa pregação, Homem Banana, Mulher Abacaxi, do pastor Cláudio Duarte. É um retrato da realidade da sociedade que vivemos, onde os homens são uns bananas que não têm posicionamentos, onde as mulheres precisam tomar as decisões, muitas delas conflitantes. Não quer dizer que o homem precisa ser
rei, o, o cacique, né, o rei da cocada preta, ter a última palavra. É diferente isso. Aqui, no caso, ele está seguindo aquele conceito histórico que a mulher, até um tempo atrás, ela não tinha poder para nada. E ela conquistou isso através das lutas, das conquistas, de consciência, como eu falei, de consciência civil, como uma cidadã perante a sociedade. Direito ao voto, direito a críticas, direito às suas falas, da sua voz serem ouvidas. Vocês aí, mulheres, vocês aceitariam conviver em uma sociedade onde a sua voz é calada novamente? Eu acredito que muitas não vão aceitar isso. Versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Se entendermos, né, nessa questão desse versículo 13, tá, tudo bem, foi criado Adão, depois foi Eva, mas Rafael, na minha visão, não faz sentido algum. E daí que foi criado Adão, depois Eva? Alguém teria que ser criado primeiro, na verdade? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Que sentido faz? Se eu querer tomar partido de uma doutrina, de uma teoria, de uma teologia para isso, eu posso pregar diversas coisas. Versículo 14. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Aí eu te falo, mas a mensagem que Deus deu de não comer do fruto foi para Adão, não foi para Eva. Então quem desobedeceu acabou sendo Adão que comeu da fruta. Não foi? Olha, é um pensamento que nós podemos, né, colocar também. Paulo tinha sua visão teórica, sua visão, né, de teologia, sua visão de uma doutrina. Eu posso muito bem concordar com Paulo, mas eu também posso discordar de Paulo. Eu tenho a minha visão política, eu tenho a minha visão teológica sobre isso. Assim como eu não concordo com os posicionamentos de alguns pastores, né, eu posso não concordar também com muitos posicionamentos do meu pai, do pastor Dene, do pastor Nino, assim como eles também não concordam com algumas das minhas ideias. Né? Consciência teológica. Amém? Precisamos entender, né, ao que se refere. Versículo 15. Entretanto, a mulher será salva dando à luz, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. E aí eu te falo, será que Paulo não está sendo até controverso contra isso? Mediante isso? Ele não fala que Jesus veio para resgatar toda a humanidade, todos os homens. Né? Ele não morreu para salvar a gente. Como que a mulher será salva só dando à luz? Se permanecerem na fé, ainda colocou uma posicionamento aqui. Um posicionamento. Se elas permanecerem na fé, mas dando à luz e ainda permanecendo na fé. Olha, ainda coloca uma condição aqui. Permanecendo na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Olha, colocou condições ainda para a mulher ser salva. O homem ele pode ser salvo a qualquer momento, apenas confiando e acreditando em Deus. Será que Paulo não está sendo partidário aqui também? Né? Há de se questionar. Há de se questionar. Não é verdade? Então, amados,
eu não estou gerando uma crítica sobre a Bíblia. Pelo contrário, até o momento, eu confiei, eu acreditei, porque assim, a visão de que Jesus veio para salvar a humanidade e a minha fé ela tem que estar sendo atrelada à salvação em Cristo Jesus, isso eu não fujo da minha opinião. Porque a minha fé é com base em Cristo Jesus. Posicionamentos de como tratar, como conduzir a igreja, isso eu posso ter uma visão. Isso eu posso ter um posicionamento. Eu posso administrar a igreja de uma maneira. Eu posso seguir uma doutrina de uma maneira. Isso são posicionamentos meus. Porque nós vemos muitas igrejas que geram conflitos, que não pode usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Opa, peraí. E há muitas igrejas que utilizam de que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Há uma igreja progressista que ela age na questão de que eu posso fazer tatuagem, eu posso beber, eu posso... porque a minha fé está baseada em Cristo e não em posicionamentos doutrinários, porque isso me trava, me barra em leis. E eu não sirvo mais as leis, eu sirvo agora a graça, a misericórdia de Deus em minha vida. Então são posicionamentos doutrinários que me remetem e me buscam me prender a colocar um cabresto em mim, para me direcionar. Então muitas das coisas eu posso seguir ao pé da letra e muitas das coisas não. Entendendo a consciência de qual o cenário nós vivemos. O pastor Dani pode concordar, pode não concordar. Se tiver alguma controvérsia aí, pastor, manda bala. Eu não tenho, não sou portador da sabedoria. Estou trazendo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu acredito. Aquilo que eu tenho buscado, conhecimento na palavra do Senhor. Amém? Amados, com isso nós encerramos então o capítulo 2 de 1 Timóteo. E partimos então para o capítulo 3 na próxima semana. Então, como eu tenho falado, a carta de Paulo ao Timóteo ela é muito doutrinária, ela é muito com uma direção, umas posições para aqueles que querem iniciar o ministério, querem ser pastores, e não sabem como conduzir uma igreja. Então, a carta de Timóteo, ela vai dar boas orientações para administrar e criar aí uma diretriz teológica para administrar, então, uma igreja, um ministério. Mas estamos todos no mesmo barco. Amém? Amados, fiquem com Deus, feche seus olhos, vamos entregar o nosso estudo ao Senhor. Papai, obrigado por tudo que nós temos lido, por tudo que nós temos meditado, tudo que temos aprendido. Como lemos no comecinho aqui dos versículos deste capítulo, clamamos, Senhor, que se faça um único clamor nessa noite aos nossos governantes, Pai. Ao presidente, ao governador, aos deputados, aos senadores, aos vereadores, ao prefeito, aos ministros, aos juízes do nosso Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos aqui para culpá-los, criticá-los de uma maneira ofensiva, de uma maneira vulgar, maneira que possa ofendê-los mesmo, Pai, de baixo calão. Mas, Senhor, que tenhamos consciências críticas, Pai, para que eles se posicionem para trabalhar, para administrar, para o bem da nossa sociedade. Senhor Jesus, em todo esse processo que nós estamos vivendo, Deus,
dessa pandemia, desse momento caótico, Pai, de muitas mortes em nosso país, em nosso mundo, Deus. Pai, clamamos para a cura, clamamos para que haja, Senhor, essa vacina, que haja esse medicamento próprio para que tenhamos, ó Pai, essa imunidade em nosso ser, em nossas vidas, em nosso sangue. Mas que toda ideologia, toda consciência política, Pai, de que essa vacina vai me transformar em jacaré, vai me transformar em comunista, vai mudar meu DNA, Senhor, isso são mentiras lançadas por partidos para gerar briga, Senhor, em nossa sociedade. Não queremos isso, Pai. Como o Senhor fala, queremos que a tua mensagem, o teu nome seja reconhecido, que tenha conhecimento em todos os homens, ó Pai, em todos os governantes deste país e deste mundo, Pai. Então, Senhor, clamamos por essa nação, clamamos por esse país, por este planeta, Pai, por este nosso mundo. Que tenhamos paz, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, proteja meus irmãos que estão assistindo, que irão assistir a sua sexta-feira, o seu final de semana, Pai. Nos traga o teu discernimento, a tua palavra, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. E até domingo, hein? Em nome de Jesus. Tchau.